O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e hoje vamos continuar a ouvir a conversa com o professor Tiago Miguel Teixeira, coordenador de basquetebol de um dos clubes mais antigos do país, os Bons Joaneses de Faro, e treinador da equipa sénior do clube. Participou igualmente nas festas do basquete que aconteceram em Albufeira, ao comando da equipa de sub-14 da Associação de Basquete do Algarve, tendo conseguido manter a equipa no escalão A com um meritório 5º lugar. Vamos então ouvir o Tiago. Tiago, vamos falar um bocado da festa do basquete. Aquilo foi um mundo. É sempre enriquecedor passar aquela semana com influências de norte a sul, com muita conversa, como já tivemos aqui a falar, não é? Perceber como é que estão as tendências do basquete a nível nacional e depois a competição. Como é que correu aqui para os nossos meninos? Nossos meninos especificamente. São mesmo meninos. Correu bem. Quando acabamos e ficamos com aquela vontade. Apanharam logo no primeiro dia os craques. Pronto, apanhamos o Porto e apanhamos. Exatamente. Apanhamos o Porto logo no primeiro jogo e o segundo jogo é com Setúbal. O primeiro jogo é um jogo que ficámos todos com aquela sensação de que isto não é. Isto deveria ter acabado de outra maneira, por aquilo que fizemos dentro de campo e pela forma como lutaram. Pela forma como lutámos, mas mais pelo basquete que fomos capazes de mostrar. Porque eu acho que a forma como lutámos ficou um bocadinho condicionada quando nós começámos a olhar para eles e começámos a ver o tamanho que eles tinham e começámos a ver a dimensão que aqueles corpos tinham. Pronto, houve aqui um fator. De serem grandes, faziam uma defesa muito agressiva. Faziam e eram grandes e sabiam jogar. Quer dizer, Luís, o Porto tem um miúdo que tem 2 metros. E é o primeiro ano de sub-14, exatamente, e é o primeiro ano de sub-14. Ele ano passado jogava em mini 12, pronto. Portanto, isto faz aqui uma diferença enorme. E os nossos miúdos... Qual é a vossa altura maior? 1,85 m. Portanto, são 15 centímetros de diferença. Nós temos 3 jogadores acima de 1,80 m, 4 jogadores acima de 1,80 m, e o resto é tudo abaixo. O Porto tinha 4 miúdos abaixo de 1,80 m. E isto fez-lhes ali. Mexeu com a cabeça deles. Entramos muito, logo. Entramos ali muito a medo, com muito receio e acabámos por perder o jogo por poucos pontos. Já o ano passado nos tinha acontecido a mesma coisa. O ano passado até ainda foi pior, perdemos o jogo por 3 pontos também com o Porto. Tem sido tradição apanharem logo o Porto no primeiro jogada. E para onde vamos apanhar novamente? Os grupos são feitos de acordo com as classificações do ano anterior e nós já sabemos que ficando em quinto, que foi a nossa posição este ano, vamos jogar contra o primeiro, que é o Porto. Portanto, o grupo A vai ter o primeiro, que é o Porto, nós, quinto lugar, e o oitavo ou nono lugar, que vai ser a Madeira. Portanto, se mantiver o formato, se fala em haver ali algumas alterações de formato, mas já há alguns anos que se fala nisso, se mantiver o formato, o nosso grupo vai ser o Porto, nós, Porto e Madeira. Madeira que está um pouco abaixo. Madeira está um pouco abaixo, mas a Madeira tem estado a crescer tanto que tem estado a crescer que Madeira tem feito resultados muito interessantes, por exemplo, nos escalões de mini-basquete. Madeira, nos femininos, por exemplo, inclusivamente, salvo erro, já ficou em primeiro em Passos de Ferreira, e isto mostra cá aqui um trabalho de base que está a ser muito bem feito. Só se consegue ter estes resultados trabalhando bem e havendo bases de recrutamento, porque ou temos aqui a sorte de ter de facto ali uma geração que é assim do outro do mundo, e portanto que faz ali completamente a diferença, ou então temos que ter uma base de recrutamento que não para acho também que gerar tenha aqui assim uma base tão grande como isso tudo. Não, mas se calhar tentado a fazê-la crescer, tentado a aproveitá-la ao máximo. Exatamente, e é muito importante haver competição, não é? Nós, quando começámos este ano, a primeira convocatória que fizemos, tínhamos ali 26 atletas. A Madeira nesta altura tem uma equipa na Betlic. Aliás, tem uma equipa que está a tentar não descer, tem uma que já subiu
E tem duas equipas na a Liga lutar. Betclic feminina da Madeira. Exatamente. Portanto, em termos de topo, estão muito bem Estão muito bem, representadas. sim. Embora as equipas séniores acaba por ser Não uma espelham a realidade realidade, diferente, não é? não espelham a realidade da região. No outro dia estava a ler, ontem estava a ler um comentário de alguém que tinha lá um escrito sobre a realidade do Galomar, que está a lutar para... Está a lutar, para- não? Que já conseguiu. que já o apuramento. conseguiu, exatamente, que esteve a lutar para lutar ser e que já campeão. conseguiu, está a lutar para ser campeão e já garantiu a subida. O Galomar é um clube que tem muito pouca expressão. Eu nem sequer sabia que o Galomar era da Madeira. Era da Madeira, Há pouco pronto. tempo é que soube. Pronto. Para Lá está, exato. Portanto, logo aí a gente vê que a expressão é reduzida em termos de implementação. No entanto, sendo um projeto sénior, é possível ir contratar jogadores aqui, ir contratar jogadores ali e com isto criar um grupo forte e com bons resultados, etc. Acontece em situações em tudo semelhantes. Se nós passar... Agora vou dar aqui um exemplo que é o extremo, ou um dos extremos do profissionalismo. Não é? O Shakhtar Donetsk, que é uma equipa ucraniana, enfim, que tem o nome de Shakhtar Donetsk, De e resto, pouco mais mais, nada. de resto pouco mais tem, não é? Agora, nesta situação que a Ucrânia está a passar, já nem sequer lá treinam, nem sequer lá jogam, etc, por aí fora, pronto. Mas, portanto, acabam por ser realidades diferentes e acabam por ser situações que são vividas de outra maneira. Agora, aquilo que eu estava a dizer tem que ver aqui com a expressão e com a implementação que o desporto e que o basquetebol acaba por ter. E isto é importante que se crie uma base alargada, porque tem que haver competitividade. Além de ter que se trabalhar muito bem, e os treinadores têm que terem conhecimentos, saberem ensinar, saberem transmitir conhecimentos. Mais importante do que terem conhecimentos é saberem transmitir os conhecimentos, ou tão importante quanto, não sei, às vezes fico um bocadinho aqui nesta dúvida. Né? Pronto, porque é aqui, ok, mas tu sabes que tanto quanto aquilo basicamente que tem que consegues saber transmitir, não é? Pronto, exatamente. Pronto. Se não fores bom professor, não consegues Não- passar, não consegues passa, motivar exatamente. quem está à frente para aprender. Todo, exatamente. Portanto, mas tão importante quanto isso é haver também aqui uma base de recrutamento. Não é para que se possam escolher os melhores, não é porque a gente possa dizer que queremos aquele ou aquele outro. Não, é porque os miúdos em si percebam que tenham uma competitividade entre Tem eles. que lutar para têm conseguir que ser lutar. escolhidos. É nesta competição interna que eles têm uns com os outros é que eles se agigantam e se desenvolvem, não é? É nesta competição, a desafiarem-se uns aos outros que eles vão conseguindo ir buscar as ferramentas que os treinadores lhes vão dando e que eles próprios também vão adquirindo na rua, quando jogam, na escola, etc, por aí fora, Eu para acho que isso conseguirem é pouco agora ir... jogarem fora. Já foi menos. começa a aparecer Já com o foi street menos. basket, com o Sim, 3x3. já foi menos. Felizmente. Felizmente, já foi menos. Eu sou de uma geração que passava as nossas férias de verão, que eram aqueles 3 meses, não era? Eram passados na rua, pronto. Ia-se almoçar e jantar a casa e às vezes nem isso, pronto. Às vezes o almoço passava. Exatamente, às vezes o almoço passava. Jantar é que tinha que ser, pronto. Mas o almoço muitas vezes passava. E era passado na rua a fazer tudo e mais alguma coisa. Desde jogar à bolas, desde jogar à apanhada, desde subir às árvores, Mas desde a realidade da juventude fazer atualmente tudo e já mais não alguma é- coisa não que tem nos foi nada a dando ver toda com uma isso. série de competências motoras. Hoje, houve um período em que isso desapareceu e desapareceu completamente. Eu acho que hoje isto se calhar é reflexo também do Covid e é reflexo também da pandemia. Aquele período em que nós tivemos estamos todos em casa, mas podemos sair para fazer exercício físico ainda que Só podemos sair. só podemos ser para isso, portanto, mas ainda que individual, etc, por aí fora, acho que fez-nos reaprender a estar na rua e a praticar desporto E na a ter rua. o gosto E a ter o gosto de voltar estar na a ter rua. o gosto Exatamente, pronto. E acho que isso acabou por se calhar passou a ser mais fácil aos pais também permitirem que os filhos venham para a rua e que estejam na E se calhar rua esta e que geração já joguem, começa etc, a por aí questionar fora. se será boa política ter os filhos tanto tempo agarrados a um computador Também metidos é dentro de evidente, casa. claro que é evidente, Porque eles já foram educados dentro deste espírito. completamente. E isto das gerações acaba por ser como um ioiô.
as gerações vão aprender com os erros Claro, dos anteriores. claro. Pelo menos é esta a minha Não, esperança. não, e acho que tem sido assim, e a história diz-nos isso, quer dizer, nós, às vezes, às vezes é um bocadinho aquela velha história, quer dizer, de, epá, eu não preciso de ter, eu sou capaz de aprender sempre, ainda que quem me passe possa não ter uma grande capacidade para passar, mas quanto mais não seja, se eu for inteligente, pelo menos aprenda como não fazer. Exatamente. Pronto. Portanto, eu acho que de alguma maneira nós fomos aprendendo com estas coisas todas. Com e não hoje fazer. nós ok, faziam isto, mas que raio de carga de água é que me faziam isto desta maneira? Ou porque me diziam para eu fazer isto? Porque na altura era aquilo que era o padrão, era aquilo que era o normal. Mas E há vamos outra crescendo. coisa que também tem a ver, e agora estou aqui a puxar um bocado do revivalismo, os jogadores atualmente têm uma vantagem que a minha geração não teve de certeza, isso se calhar também não, que foi ter treinadores habilitados. Nesta altura isso já não se questiona, qualquer treinador que está a ensinar os miúdos já tem capacidades técnicas e táticas, já percebe muito mais o jogo. Eu na altura não existiam praticamente. Tem a obrigação de ter, Luís. Nem sempre tem. Podem não conseguir, como o Pronto, Tiago disse, podem há não bocado, conseguir podem não transmitir. conseguir Exatamente. isso é- Depois temos aqui a outra parte, não é? Que é a parte Mas aí já não pedagógica e a conseguimos parte. fazer nada, Aí não é? temos que conseguir. Temos que conseguir. Porque eu acho que um curso de treinador Sim. E a parte deve-nos do dar, estágio, exatamente, deve-nos dar competências para não só sabermos o que é que temos que passar, mas também ensinar-nos a passar. Pronto. E isto às vezes é complicado, porque treinar uma equipa de formação é completamente diferente de treinar uma equipa sénior. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E muitas vezes, eu pelo menos sinto isso, há pessoas que têm muita dificuldade em entender isso. Aliás, do meu ponto de vista, é muito mais fácil treinar uma equipa sénior do que treinar uma equipa de formação. Mas os desafios perfeitamente- são Perfeitamente enormes. de acordo, perfeitamente de acordo. Não tem absolutamente nada a ver e o grau de exigência é muito completamente maior diferente. na formação e quanto mais novos eles são, maior é o grau de exigência do que Maior nós temos que fazer aquilo- para conseguir exato, para conseguir motivá-los a aprender. para conseguir motivá-los para conseguir criar-lhes o gosto de ali estarem, para conseguir ensiná-los e mostrar-lhes progressos e eles não desanimarem com as E dificuldades que depois, vão para além tendo. do mais, porque a formação, os miúdos, são muito mais exigentes que os adultos. Eles não perdoam nada. Nada, Não. absolutamente nada. Não perdoam nada e são de uma justiça enorme, porque os miúdos são as primeiras pessoas, são os Ainda os não tem miúdos- aquela formatação. Nada, cívica. exatamente. Os miúdos dizem aquilo que pensam, ponto final. E eu acho que isso é delicioso e eu gosto muito deles gosto muito de trabalhar com eles por causa disso. Eu um exemplo. Nós tivemos agora aqui tivemos as festas na outra semana, tivemos a competição e eu entretanto na terça-feira fui dar treino e na quarta-feira fui dar treino. Não foi na quarta, foi na segunda-feira. Eu não dei treino na segunda-feira, tive que passar mas passei pelo pavilhão e tinha os mini 8 e mini 10 a saírem. E há um menino, nosso atleta, que vem ter comigo e que eu já o tinha visto, mas por acaso, eu falo com eles todos, mas por acaso com aquele nunca tinha falado. E ele diz-me assim mas assim com a vontade. Sim, cara a cara. Cara a cara. Epá, como é que vocês perderam aquele jogo com o Porto, pá? E eu fiquei assim. Epá, como é que vocês perderam aquele jogo com o Porto? Mas o miúdo de 8 anos. Um miúdo de 8 anos. Como é que vocês perderam aquele jogo com o Porto? E eu fiquei a olhar para ele e disse, epá, pois Boa foi, mas pergunta, olha, pá. a seguir lá resolvemos aquilo e lá ganhámos contra a sua. Pois foi, eu também vi esse, pá. Mas o do Porto, pá, epá, e vocês, e tu és treinador dos dois sítios, és treinador aqui e também lá em Albufeira, não é? Também lá em Albufeira nesta altura só, nas festas e tal. E depois estivemos ali a trocar mais algumas impressões e tal. Mas eu achei muita piada foi a sinceridade com que ele diz aquilo de que, epá, como é que foi possível vocês terem perdido aquele jogo? Pá, bolas! Que burrice, exato. Os miúdos são de uma sinceridade e têm um sentido de justiça
que é toda a prova. Pronto, portanto, é muito mais Ainda difícil, não porque estou nós por ficamos metade. desarmados, muitas vezes, com isto, como eu fiquei, que eu estava à espera de tudo, menos de um miúdo vir-me Menos falar de ser confrontado de- com um miúdo de 8 anos. sobre aquilo que aconteceu na semana passada em Albufeira, quer dizer, estava eu, epá, pronto, que ele me disse, aquilo na cabeça. exatamente, pronto, que ele me viesse falar ali, porque estou em contexto de clube, que ele me viesse Qualquer falar de um coisa, jogo de séniores, isto, da tabela aquilo. que aconteceu isto, ou do que vai acontecer aquilo, ou que vamos ali, ou que vamos aquilo outro, tudo ok, tudo certo. Agora ali eu fiquei mesmo, epá, Quase uma semana e atrás. quase uma semana depois. E achei piada ainda mais, foi Aquilo que vai ser treinador. nós percebermos, e é aqui que é nestas coisas que nós vemos a importância que os nossos atos e que os nossos gestos têm para com os miúdos. Exatamente. Pronto. E a importância que nós temos na vida deles e no desenvolvimento deles e no nosso papel enquanto Nós somos, modelos, vocês, não é? treinadores, são quase tão importantes como os pais. Somos todos, mas somos E os todos, professores. Luís, Vocês somos- estão equiparados aos professores. Oh, Luís. Não, estão mais porque vocês estão a fazer uma coisa que eles gostam. Sim, não é mas uma somos obrigação. todos os agentes da modalidade são, e os miúdos olham para nós enquanto pessoas ligadas à humanidade e enquanto Como pessoas modelos. ligadas à modalidade, peço desculpa, como modelos. Uhum. E nós não nos podemos nunca esquecer disso. E quando nós vemos que temos, e há bocadinho estávamos a falar disso, não é? Da importância e da dificuldade que é treinar um escalão sénior e treinar um escalão de formação, e nós percebemos e de facto quando raciocinamos chegamos a essa conclusão, e não há aqui grandes dúvidas, de que é muito mais difícil treinar um escalão de formação, exige muito mais de nós, Completamente. Pá, então nós também temos que ser capazes de recompensar isso da mesma maneira, e às vezes não fazemos isso. Não. E, Às vezes estamos tão embrenhados nos nossos problemas e Completamente, no dia a dia e que damos de barato. E quando não somos capazes de perceber esta diferença, pá, fazemos um mau papel, fazemos um mau trabalho, temos um mau papel enquanto treinadores. E formadores. E formadores, acima de tudo como formadores, não é? Exatamente. Mas também é difícil, Tiago, é que uma coisa é a pessoa ser profissional e estar sempre focada naquilo, outra coisa é ter uma vida pessoal, uma vida profissional. E eu falo por mim, quando era treinador, a pessoa chega ao treino muitas vezes completamente desvaído, já não tem capacidade nem paciência, há muitas vezes para dar a atenção que é necessário. É verdade. E eu assino por baixo. Tenho as mesmas dificuldades, Exatamente. passo exatamente pela mesma coisa, não é? Tenho o meu trabalho no dia a dia, não tem nada a ver Com basquete, com basquetebol. tem a família. Tenho a minha família, coitados. Às vezes tenho dias que eles pronto, já vão, acabam por ser sempre os mais prejudicados. E muitas vezes chegamos ao treino com a cabeça para tudo menos para isso. Pronto. Completamente. Mas a arte e o desafio está exatamente em sermos capazes de alguma forma compartimentalizar as coisas. Elas não podem ser compartimentadas sempre, nunca, totalmente, porque há sempre aqui veios de comunicação e há sempre aqui canais de ligação. E há sempre situações que não se conseguem Sempre, não compartimentar. se conseguem, mas ainda assim eu acho que há ali algumas estratégias e algumas coisas que nós temos que ser capazes de fazer para evitar que isso aconteça o mais possível. Pois. No mundo, não é fácil, no mas mundo tem que perfeito, isto nem sequer se punha essa questão, não é? No mundo Infelizmente, perfeito é o que há. Pois, mas como nós não temos um mundo perfeito, temos o que temos, portanto temos de ser capazes de viver com Exatamente. isto. É um bocado aquela velha história, pá, ok, não vale a pena estar a chorar. Mas de qualquer maneira, Daquilo que não temos é trabalhar com o que temos. estamos muito melhor do que há muitos anos. O Algarve está de parabéns, está muito evoluído. Já é uma das principais associações do país em termos de formação, garantidamente. sim, As 4 equipas no grupo A, Temos as 4 equipas no grupo A e isso felizmente uma já vamos delas em tendo. terceiro Sim. lugar. Foi eu já levo alguns anos de festas do basquetebol, salvo erro, este foi o segundo ano em que nós conseguimos logo no primeiro dia ter Garantir. as 4 equipas a garantir a permanência no grupo A. Pronto. Portanto, isto mostra alguma estabilidade e algum crescimento daquilo que tem sido o nosso trabalho. Eu há ali um jogo e agora vou fazer aqui uma confidência que tem um bocadinho a ver com isto que temos vindo a falar. Da atitude e do comportamento e por aí fora, e da necessidade que há, e disto que agora o Luís disse, de nós de facto já somos uma região
em que obrigámos os outros a olharem para nós. Que obrigámos os outros a verem-nos de outra Ninguém maneira. nos considera como os coitadinhos, nem os bombos da festa. Já não, embora às vezes nós é que ainda nos consideramos assim. Pronto. Nós na véspera do jogo contra Lisboa, quando soubemos que íamos jogar contra Lisboa no dia seguinte, eu tenho um atleta, não foi comigo, foi ao Sérgio, que também é selecionador de jogo. E tenho um atleta nosso que diz assim, eu sei, pá, Sérgio, achas que a gente consegue ganhar o Lisboa? E eu depois soube, e no dia seguinte, depois no balneário, falei sobre isso, e disse, não, mas é que a questão aqui tem que ser posta ao contrário, vocês acham que Lisboa nos consegue ganhar a nós? Não, nós conseguimos ganhar a Lisboa. A equação não devia de ser posta dessa maneira, não é? Qualquer um pode ganhar, agora não se pode entrar assim com esse. E nós temos que pensar, exatamente, e nós temos que pensar desta maneira. Será que os outros é que podem pensar isto nós, não é nós tem deles? Quer dizer, temos de ser capazes de entrar com os peitos para fora, ombros bem lá atrás, cabeça altiva e o olhar cá por cima, com respeito, não é sem respeito, pelo contrário, com muito respeito, mas tendo a noção muito clara de que nós estamos aqui para aquilo que é preciso fazer. E isso temos conseguido fazer, eu acho que isso temos conseguido fazer. Acho que já passou há uns anos essa... Nós estamos, e agora de uma forma geral, nas festas, todas as nossas seleções se bateram de igual para igual com todas as outras. Não houve ali nenhum jogo que a gente tenha ficado com a noção de que isto é outro nível, é outro campeonato, etc. por aí fora. Em todas elas tivemos os jogos perfeitamente equilibrados. Depois há ali situações em que também estamos a falar de miúdos e estamos a falar de seres ainda alguma maturidade, etc. por aí fora. Cá às tantas, quando as coisas começam a correr mal e eles começam a olhar para o relógio e veem que aquilo está a aproximar-se do fim, depois aquilo vai por ali abaixo, não é? Exatamente, e depois o resultado acaba por se avolumar um bocadinho. Mas a verdade é que em termos de jogo, em termos de garra, em termos de competitividade, todos os jogos foram muito bem disputados, todos os jogos foram tratados com muito respeito para com o adversário e também do adversário para connosco. Eu acho que isto acaba por também até dizer onde é que já conseguimos chegar. E o Tiago conhece este mundo bem melhor que eu. Eu acho que nós estamos a atravessar aqui no Algarve um período de ouro. Porque se nós vejamos, na formação foram os resultados que aconteceram. A nível de séniores, temos uma equipa na Liga Betclic, o ACD Ferragudo. O Ginásio Olhanense conseguiu manter-se na Proliga. O Farense em séniores está a tentar subir para a Proliga. O Farense feminino está a tentar subir à primeira divisão. O Imortal feminino conseguiu no seu primeiro ano na Primeira Liga conseguir ir à final da Taça Federação. Conseguiu ir aos playoffs. Teve o azar de apanhar o Benfica logo na primeira, mas conseguiu impor-lhe uma derrota. Primeira derrota da época para o Benfica neste campeonato. Portanto, em nível global, está a haver um conjunto de resultados muito interessantes. Portanto, o basquete no Algarve recomenda-se. Estava a fugir-me a palavra para o Alentejo, mas infelizmente o Alentejo está a regredir um bocado. Mas... Eu não sei se está a regredir. Eu acho que às vezes são ali alguns acidentes de percurso. Pronto. E às vezes é preciso ou se calhar, dar ali um passo atrás para dar dois depois. Eu acho que isso também, exatamente, está a ficar grande. Eu lembro-me que aqui há uns anos também, nós quando comparávamos o Algarve com Lisboa, se calhar, ou com Aveiro, ou com Setúbal, exatamente, também dizíamos que o Algarve está a regredir e está não sei o quê. Pronto, exatamente. Portanto, eu acho que aqui é o quê? O Alentejo tem uma coisa. Se nós no Algarve nos queixamos, e queixamos muito disso, de um problema que é a dispersão geográfica, o que dizer do Alentejo então? Não é? Um terço do país. Exatamente. Aqui a questão ainda é pior e a questão ainda é mais preocupante e é mesmo de facto muito difícil ultrapassar essas dificuldades. É impossível. Para além de ser um terço do país, é a zona menos habitada do país, em termos demográficos. Densidade populacional baixíssima. Muito concentrados
dentro desta baixa densidade populacional, muito concentrada em em 4 ou 5 sítios, mais nada, não é? Pronto. Portanto, são ali desafios muito grandes. Por exemplo, o centro, que tinha de alguma forma também o problema da densidade populacional, acabou por conseguir ultrapassar isso, ou tentar ultrapassar isso, em termos competitivos, de modelo competitivo, com o campeonato do centro, não é? Que junta ali Coimbra, junta ali a Beira Baixa, etc. Por aí fora. Pronto, Santarém também, de forma a haver mais equipas, a haver mais competitividade. Só que o Alentejo não tem essa hipótese. Primeiro porque Setúbal não está interessado em dar a mão ao Alentejo, porque senão obrigava as equipas de Setúbal a terem que ir até ao Alentejo. Mas por isso nós temos que ser capazes de olhar para a modalidade e para o desporto de uma forma global. Se nós... Isto acaba por acontecer... Isto acaba por acontecer também dentro de uma determinada região a uma escala mais pequena, não é? Quer dizer, nós temos... Se eu tenho, e agora falando do Algarve, se eu tenho no Algarve 4 ou 5 zonas que têm um basquetebol implementado e com alguma projeção, vamos chamar assim, dimensão, Olhão, Faro, Albufeira, Quarteira, Portimão, pronto, são aqui as 5, há bocado 6 não esqueci de referir o Portimonense que está a lutar para subir a... Exatamente, também, ainda mais, e mais essa, claro. Pronto, portanto, temos aqui estas 5 regiões, mas... Nós temos que perceber, se queremos ter uma região mais forte, nós temos que promover outras regiões. E quando eu digo promover outras regiões dentro do Algarve, é dar condições para que possam aparecer clubes e projetos com estabilidade noutras zonas do Algarve. Isto passa, se calhar, por nós darmos condições diferenciadas. Aqui isto sou eu a pensar alto e exatamente, pronto. Mas isto se calhar passa por nós darmos condições diferenciadas a essas regiões que têm que ainda se desenvolver e que têm que ainda crescer e têm que começar a implementar. Por exemplo, o Real de Santo António? O Real de Santo António, Lagos, que há muito tempo que se anda a falar e que se anda a tentar reativar o basquetebol em Lagos. Já houve basquete em Já Lagos. houve basquete em Lagos. Armação de Pera, que também está com um projeto de minis agora a começar, com os armacenenses. Armacenenses, exatamente. Pronto. São Brás, que já teve basquetebol e com alguma expressão também, que entretanto foi abandonado e que também há vontade de voltar a ter. Porque isto acaba por se fazer... nestas zonas, aquilo acaba por viver à custa de um Carola. Esse é que é o grande problema, não é? Depois quando o Carola ou se farta ou se vai embora... Exatamente. Esse é que é o grande problema. Pronto. Mas isto que eu estava aqui a falar, em termos da nossa região, tem que ser visto pela Federação em termos nacionais. Pois. Quer dizer, e se calhar está mais preocupada com outros brilhos. Mas eu acho que não pode, porque senão vai correr o resultado, não vai ser aquilo que se está à espera, não é? O resultado vai ser nós queixarmos de que andamos a ficar atrás dos outros desportos e das outras federações, etc. por aí fora. E se nós precisamos que o Alentejo cresça, então se calhar temos que dar condições diferenciadas ao Alentejo para poder participar e ter outro tipo de competitividade. E se isto passa por se juntar ao Algarve ou juntar a Setúbal, e se a questão dos custos das deslocações das equipas de Setúbal ao Alentejo e das equipas do Algarve ao Alentejo, etc., são questões prementes e que podem impedir que isso aconteça. Então tem que ser discutidas e se calhar tem que haver... Por falar em Alentejo, há um projeto muito interessante em Beja que acaba por ter... a mão do vocês jogador, do nosso jogador, sim, Diogo Fragoso, está lá ligado, um projeto não é? muito interessante. É o BBC, o Beja Basket Clube, tem estado a ter algum crescimento interessante. O Diogo é um miúdo que foi nosso jogador aqui, fez a formação toda aqui nos Monjanenses connosco. Depois, entretanto, tirou o curso de treinador e
e entrou na universidade e foi estudar para o Instituto Politécnico de Beja e ficou está a sempre trabalhar bem aproveitado lá no Beja Basket ficou a Club. trabalhar no Beja e ainda bem, não é? E tem estado ali, a ajudar a crescer também. Pois, Tem estado ali a ajudar a crescer também o setor feminino, que ele tem estado com o setor feminino. que é um dos grandes pechas do Alentejo. E não é só do Alentejo, Sim, acho aqui que é a no nível Algarve geral. também está um É a bocado. nível geral também. É outra, lá está, é outra das coisas que eu acho que nós temos que olhar para isto Com mais atenção. com mais atenção, porque não é. Eu acho que todos devem ser tratados e toda a gente, tudo deve ser tratado dando-lhes e promovendo o mesmo tipo de oportunidades, mas não quer dizer que tenham que ser todos tratados da mesma maneira, porque há uns que necessitam de um tipo de alguma- acompanhamento diferente. Sim. Fortes. E para terminar, porque isto já vai longo, já estamos aqui há 1 hora e qualquer coisa. Mas isto é, as conversas são como as cerejas, acaba Vai por. sempre umas atrás das Vamos, outras, não é? só falar do tema que é a equipa sénior do Bons Jornenses, que amanhã vão até. Amanhã, quando este programa foi para o ar, já foram durante o fim de semana passado e foram jogar contra o Atlético de Reguengos no domingo e jogam contra o Cabo Grândola terça-feira, dia 25 de Abril, aqui no Pavilhão da Penha, às 11 da manhã. Exatamente. Como é que prevê estes 2 jogos? Não vão ser 2 jogos fáceis, especialmente o jogo da manhã. Vai ser no de Total Basket, meteu os Reguengos a perder. Se eu não acreditar na minha equipa, Luís, ninguém acredita. Se eu não acreditar na minha equipa, ninguém acredita. O que não quer dizer que vá ser fácil. Pronto. Isso Não é de certeza. E o Reguengos, nós já cá vieram jogar connosco e ganharam-nos e jogaram muito bem e portanto, têm uma boa equipa, têm uma excelente equipa e vieram com muito poucos jogadores. Pronto, portanto, lá em cima Era também os que cabiam na acredito. Era os que carrinha. cabiam na carrinha, exatamente. Pronto. que a realidade de certos É isso, clubes isso é o que mesmo. Portanto, prevejo que lá em cima vamos ter mais trabalho. Aliado a isto, estamos aqui com algumas baixas na nossa equipa, de alguns jogadores grandes, altos e que ajudam ali em algumas funções específicas. Mas pronto, mas eu continuo a dizer e sempre disse isto aos meus jogadores e digo a acreditar piamente naquilo que digo, que é, se nós fizermos aquilo que nos compete, a probabilidade de atingirmos aquilo que queremos é bem maior do que quando não fazemos o que nos compete e quando nos dispersamos com outras só coisas. que as coisas aconteçam Pronto, porque sim. exatamente. Quando nos dispersamos com outras coisas, sejam fatores externos, sejam fatores internos, a possibilidade de atingirmos o sucesso reduz-se drasticamente. Portanto, vamos jogar com Reguengos, com 12 jogadores, que são 12 miúdos que temos uma equipa muito jovem, mas são 12 miúdos que gostam muito de jogar basquetebol, são 12 miúdos que têm vindo a crescer de dia para dia e é uma coisa que me tem dado um gozo imenso e enorme mesmo, é ver que nós somos mais equipa de dia para dia, mas mais do que nós sermos equipa, eles são mais jogadores de dia para dia. Está a vê-los a evoluir Sim, claramente. E a verem o basquetebol de uma forma diferente. O ano passado isto aconteceu, este ano voltou a acontecer porque houve ali algumas saídas e houve muitas pessoas que entraram e agora já ninguém me fala nisso, já ninguém me vem falar nas jogadas, mas qual é que é as nossas jogadas, como é que a gente joga, mas e a jogada a seguir vamos fazer o quê e vamos para onde e por aí fora. E eu acredito piamente que o basquete não tem que ser feito não tem que ser jogado a este nível não tem que ser jogado dessa maneira. A este nível o basquete tem que ser jogado para os jogadores e com os jogadores. Quer dizer com isto que tem que ser baseado naquilo que é o processo de crescimento e de conhecimento que eles têm do jogo. O processo de tomada de decisão tem que ser a base de tudo aquilo que nós fazemos. Tomada de decisão deles. Obviamente que isto não quer dizer que é um jogo anárquico, um pouco mais ou menos. Estrutura, não é? Essa estrutura existe,
essa continuidade existe também. Agora, durante esse processo todo, há uma série de momentos em que eles têm que tomar decisões e de reagir perante isso. E não é preciso estar a dizer que vou fazer isto ou que vou fazer aquilo, ou que ele vai para ali, exatamente, ou eu vou agarrar e vou, assim que passa a bola, vou ter que ir ali para o canto. Não, calma, que há muita coisa que tem que ser feita. E isso tem sido um processo de crescimento muito interessante que eles têm tido. A este nível, obviamente, estou a falar deste nível. Estamos a falar de uma equipa que é uma equipa muito jovem, é uma equipa, para todos os efeitos, é uma equipa de formação também. Pronto. Eu este ano, por acaso, não sei de cor, mas o ano passado eu tinha uma média de 20,7 anos na equipa. Este ano não tenho um número de cor. É um bocadinho mais velha. Um ou dois jogadores mais... Sim, com 27, velhos, 28, e o resto mais, são miúdos que estão a estudar na universidade, miúdos com 19 anos, miúdos com 20 anos, por aí. E portanto são miúdos que são miúdos, apesar de serem séniores, eles ainda estão em processo de formação, ainda estão a aprender, que às vezes e com as coisas boas que daí vêm também, ainda não terem aquela estaleca para quando as coisas correm mal, estarem disponíveis. Sim, pronto. Depois vem a outra coisa, não é? Que isto está a correr mal e somos muito maus e isto não dá. Desanimou depressa. Pronto, exatamente. Pronto, aquilo é muito fugaz, assim, as coisas. Pronto. Mas, portanto, é o que é. E eles têm estado a crescer e a mim tem-me dado um gozo enorme. E eles, amanhã, o jogo vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil. A semana passada foi um jogo complicado, foi um jogo difícil, mas vamos estar ali, exatamente, mas há uma coisa que é importante que seja que eles percebam, e é isso que eu amanhã lhes digo, ou que lhes disse antes de entrarmos, que é que se divirtam e que garantem que ninguém tem absolutamente nada a apontar. Exatamente. Independentemente do resto. O resto é um resultado que pode acontecer para um lado, para o outro. Ontem estava eu estava a ler uma daquelas frases que a gente às vezes vai apanhando ali no Twitter, etc, por aí fora, e era aquelas uma frases que dizia, motivacionais, não? havia uma que dizia, acho que era do Brad Stevens e tudo, agora presidente dos Celtics, ex-treinador dos Celtics, que é, nós temos duas hipóteses de ter grandes equipas, que é, ou arranjamos melhores jogadores, ou ensinamos os jogadores que temos a serem melhores jogadores. Pronto. E claramente aquilo que a gente quer é ensinar os que temos a serem melhores jogadores, ponto final, e o resto virá. O jogo com o Grândola é para ganhar. É para ganhar, como o do Reguenques também, não é? Porque nós também queremos... As pessoas não estão a ouvir, mas eu estou com um risinho de cínico. É normal, mas pronto. Aí é o coração a falar. É o coração a falar. Mas o jogo com o Grândola é para ganhar, obviamente que é para ganhar, como queremos ganhar todos. Aliás, é um objetivo nosso passarmos à próxima fase nesta competição em que estamos, no Campeonato Nacional de Cenas. Passa o primeiro lugar e passa os 3 melhores segundos lugares. Tem que se fazer ali uma... Isto era outro dos temas que eu gostava de focar consigo, mas infelizmente isto começa a ser demasiado grande, porque os calendários não acham um bocado desajustado no fim de abril já terem as equipas paradas e só em outubro é que recomeçar. São muitos meses muitos ajustados. Nós temos agora aqui algo de alguma forma tenta compensar isso, não é? Que é o circuito de 3x3, pronto, que é manter ali a atividade dos, que Faro não dos foi jogadores, pronto, mas é dos jogadores, não é das equipas. Pois. E Faro não foi contemplado? Faro não foi contemplado, também não sei se Faro se candidatou. Na verdade seja dito. Algum campo nem temos nenhum campo, mas isso, o campo monta-se. Sim. A verdade é que o campo monta-se. Há um espaço que agora está capaz disso. E Quarteira também não tem nenhum campo. Quarteira monta um campo na praia. Exatamente, ali no calçadão, não é? Pronto, portanto, aqui costuma-se dizer que faz mais quem quer do que quem pode. Pronto. Completamente. Portanto, eu acho que aqui, esse é claramente um caso desse. Albufeira não foi contemplado e tem 2 campos no Vinho. Agora. Pronto, exatamente. Mas enfim. É o que é. Agora, que os calendários são completamente desajustados, e acho que é uma coisa que tem que ser pensada. E em termos profissionais, em termos profissionais, mas não é completamente louco para os clubes terem que
com estes custos e durante meses e meses sem receitas. Certo. E não é só isso. Luís, o meu filho mais novo joga ainda, é sub-18, é o primeiro ano dele de sub-18. A equipa onde ele joga foi eliminado na primeira fase da Taça Nacional de Sub-18 há um mês atrás. E tem Ele casa terminou a competição há praticamente um mês atrás. E como é que se motiva um jogador que sabe que não vai haver competição? Competição, exatamente. Quer dizer, é um desafio enorme para os treinadores e para os clubes e é uma dor de cabeça para os clubes gerir esta insatisfação que se cria e os custos que se criam, etc. E muitas vezes poder perder os jogadores. Os jogadores, claro que sim, obviamente. E ainda pior, como é que o Fundação durante estes meses todos vai apresentar... Também vai ter que arranjar aqui motivo de... mas nesse aspecto a Fundação ainda tem outra coisa, que agora vamos entrar aqui no final. Pode-se falar à vontade de outras coisas e noutros temas, e tem também aqui os torneios de finais de época que também acabam por ser excelente. Não, mas também é importante. Vai-me dar hipótese de falar com as pessoas e aprofundar determinados temas que durante a competição é impossível, porque não há tempo. Durante este período de paragem, para mim é bom, porque pode-se falar de assuntos mais sérios, mais aprofundados. Em relação aos clubes, não concordo minimamente com esta paragem tão grande. Em relação aos clubes e em relação aos atletas, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Sim, não faz sentido nenhum. Eles ficam... Há ali um momento, e depois é que passa-se daqui do 8 ao 80, é que há ali um momento em que já está tudo muito saturado. Há ali um momento, eu sinto isso nas famílias, nos pais. Pronto. Às vezes há ali uma altura que eles dizem: mas isto nunca mais acaba. Mas daqui a um mês ou dois já passou completamente. Mas depois mas isto nunca mais começa. Aquele já está em casa há não sei quanto tempo sem fazer nada, etc. Falaram ali na internet um tema que era interessante, especialmente aqui para o Algarve, que era as ligas de verão poderem ser jogadas na praia. Era muito interessante e de certeza que era chamativo, pois para a malta nova e até para as pessoas poderem ver basquete, que muitas vezes não vê porque é no pavilhão e a pessoa não tem noção. E aqui no Algarve, sobretudo, era um tema que podia ser discutido. Sim, nós bonjoanenses, fizemos 3 ou 4 anos, dinamizámos ali em setembro um torneio de 3x3 no polidesportivo do Bom João, à noite. Era no verão, era ali final de dia e era um ambiente engraçado, porque as pessoas estavam ali, era na rua, juntava-se um monte de gente, tínhamos 3 ou 4 escalões e era um ambiente giro, promovia o contacto e o convívio entre as pessoas e acabava por durar e ali acabava algum... por mexer com o basquete. Exatamente, acaba por motivar toda a gente para a modalidade, pronto. E foi algo que se fez e que se organizou durante algum tempo. Aliás, não era em setembro, peço desculpa, era em junho, julho, era por aí. Acabou por ser algo que se abandonou, porque entretanto depois o Algarve Mini Basket Cup começou a tomar outras proporções e acabou por necessitar de mais apoio e as pessoas depois já não conseguiam ter tempo para tudo. Sim, mas é algo que sempre teve ali uma... Vocês, para organizar o Algarve Mini Cup, dava jeito. Sim, facilita. E é evidente que também... Porquê que o Algarve Mini Basket Cup é nesta altura? O Algarve Mini Basket Cup é nesta altura porque é a partir desta altura que os miúdos já não têm competição. Não é? Pronto. Também na escola. E também acaba por haver espaço para este tipo de torneios. E atenção, não somos só nós. O ginásio também começou com um torneio o ano passado. E vai repetir este ano e também com perspectivas de crescer. Esta necessidade de continuar a manter os miúdos ativos. Porque com a quantidade de solicitações que a malta nova tem, ao fim de não sei quantos meses, há um risco sério de, entretanto, já terem sido apanhados por outra coisa. Por outra modalidade qualquer, por outra coisa, sim, obviamente que sim. Mas é uma
é um desafio e pronto, e agora também é um desafio em termos logísticos, porque não é fácil os clubes com as estruturas que têm conseguirem chamar a si a responsabilidade de dinamizar essas atividades todas. Pronto. Era bom que houvesse Clubes que 90% estão sustentados por amadores. Por amadores, sim, por completamente. carolas. Sim. E era bom. Mas não são só os clubes, verdade seja dita que não são só os clubes. As próprias associações também acabam por estar sustentadas desta maneira. E São pessoas que gostam da quase modalidade. sempre as mesmas pessoas. Exatamente. Sim, para o bom e para o mau, aí é evidente, não é? Mas pronto, mas é a realidade que temos e é com esta realidade que nós temos de ser capazes de fazer as coisas acontecerem. E tem acontecido bem. E onde continuar a acontecer. Exatamente. Tiago, infelizmente vamos ter que terminar. Ficaram montes de assuntos, mas também é um bom sinal porque pode voltar cá e podemos continuar a conversa. Sim, tá. Agradeço Obrigado. muito e até à próxima. Obrigado eu pelo convite, tá? E felicidades. E foi assim a minha conversa com o professor Tiago Miguel Teixeira, um estudioso do basquete e um conversador fascinante. Espero que tenham gostado. Eu despeço-me até amanhã com mais projeções sobre como vai ser o fim de semana desportivo para as nossas equipas. Até lá, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.